Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Quero hoje falar com a família inteira, com pai, com mãe, pode chamar as crianças também, porque a gente vai tratar de desafios da maternidade e da paternidade. Você aí que está em dúvida sobre várias fases, desfraude, desmame, como tirar hábitos de sucção, chupeta, mamadeira, quando será que é a hora? Mas vamos falar também de prevenção de abuso sexual, um assunto sério, mas que precisa ser encarado de frente. E aqui o nosso compromisso é com você. Você pode também mandar sugestões aqui para o programa. Aqui no QR Code você me acessa nas minhas redes pessoais, aqui ó, nesse QR Code. Ou também pode ter acesso às colunas no Vida Saudável dentro do jornal Folha Vitória. Manda sua dúvida, manda sua participação, que você pode estar aqui no Check-up Saúde da próxima semana. Quer conhecer os nossos super especialistas de hoje? Temos aqui a ortodontista, a doutora Flávia Gama. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Alice, pelo convite. A psicopedagoga Juna Cunha. Sempre um prazer estar aqui. A psicóloga Renata Bedran. Obrigada, é um prazer estar aqui. E hoje o sofá está estrelado, gente. Roberta Salgueiro, nossa apresentadora da Rede Vitória maravilhosa. Obrigada, estou me sentindo muito importante estar aqui, viu? Obrigada mesmo. O check-up é que está se sentindo orgulhoso. Seja bem-vinda, Roberta. Aqui hoje é você como mãe. Sinta-se à vontade para tirar todas as suas dúvidas. Se deixar, eu vou deitar aqui também, tá? Eita, pode deitar. Gente, vamos começar falando sobre desmame. Chega aquela época que toda mãe tenta adiar ou quer adiantar. Cada um sente o desmame de um jeito. Todas as dúvidas sobre esse assunto a gente vai tirar agora aqui. Mas antes de falar de desmame, doutora Flávia, a gente quer falar da importância da amamentação, né? Porque antes de tudo, a gente tem que pensar na importância do leite materno. Que importância é essa? Por que a gente tem tanta cobrança em relação ao aleitamento? Então, Alice, além de todo o fator nutricional, que a gente sabe que o leite materno é extremamente importante, né, para a criança, para a questão imunológica, para a gente da odontologia, é extremamente importante para o crescimento dos ossos da face, para o crescimento e desenvolvimento da musculatura da face. E, além disso, a criança aprende a respirar só pelo nariz. Então, quando ela está lá mamando no peito da mãe, ela aprende a engolir e respirar única e exclusivamente pelo nariz. Então, a respiração nasal é extremamente importante também, que a criança aprenda a fazer isso. E o aleitamento, então, vai ter essas várias funções, tanto nutricional, quanto questões imunológicas, quanto de desenvolvimento da face e da respiração. E tem a parte psicológica também, né? A relação filho-mãe. O desmame é muito importante porque a criança ela já nasce buscando o seio da mãe e é um autorregulador, porque a criança ainda não consegue se autorregular. Então, na verdade, é uma regulação fisiológica para a criança, além de permitir a sobrevivência dela, né? Porque é nutrição, é carinho e é regulação, né? Então, o aleitamento materno é muito importante, assim, né? Para falar desse tema, a gente convidou a doutora Josana, pediatra. Vamos ouvir o que a doutora Josana tem a falar para a gente. O desmame é um assunto muito delicado de ser abordado, porque ele não envolve somente a necessidade do bebê, mas também a necessidade de toda a família e principalmente da mãe. É importante a gente lembrar que o leite materno ou o leite de fórmula, para aquelas mães que não puderam amamentar, ocorre de maneira exclusiva até os 6 meses de vida. A partir de 6 meses, geralmente, a gente inicia a introdução alimentar. E daí a alimentação vai sendo evoluída de maneira gradual até 1 ano de vida, quando a criança assume a refeição igual à da família. O leite, ele é o principal alimento até 1 ano. A partir de 1 ano, a comida é o principal alimento. Sempre que existe a necessidade ou o desejo de fazer um desmame, é muito importante a gente entender o contexto que envolve esse evento. É por uma necessidade da mãe, como por exemplo um retorno ao trabalho, sempre é importante ter a organização e conversar com o pediatra para poder fazer o estoque de leite, no caso daquelas que amamentam, ou organizar a evolução dessa introdução alimentar paralelo ao leite que a criança vai receber. Ou também pode ocorrer de acordo com o
desejo da criança ou também o desejo da mãe. Também é importante consultar o pediatra para que a criança e a mãe não tenham nenhum impacto psicológico nesse processo de desmame. Renata, e aí, fala dessa parte psicológica do desmame, como lidar com isso? Pode ser feito repentino? Então, depende muito, é um processo muito individual, depende muito de cada família, cada criança e cada mãe. Tem criança que desmama quando a mãe para de oferecer, ela simplesmente esquece, para de mamar. E tem criança que já tem aquela alta habilidade para sucção. Se deixar, mama até 7 anos. Isso. Meu afilhado mamou até 7 anos de idade, em pé, mamando no peito da mãe. Eu sei quase muito bem o que é isso. O seu ainda mama? Então, tirei esses dias. Se você... Licença, encosta aqui. Ó, o peito chega a tá duro, gente. Você tá no processo. Mulherada sabe o que é isso. Tô morrendo de dor ainda, tá? Tô naquele processo do peito cheio, mas a gente tá seguindo, tá dando certo. Ele tá com que idade, Roberta? Fez 2 anos. E você tem uma mais velha de 7. Tenho, que mamou até 2 anos Nossa, e 3 meses. A Maitê foi até 2 anos e 3 meses. O Rico até 2 anos e 1 mês, Nossa, por aí. ótimo. E você te removeu repentinamente? Teve um preparo? Como é que foi? O principal preparo é dentro da gente, né? A gente tem que sentir esse start. Tem 2 coisas que eu falo lá em casa, que o parto e a amamentação, essa é uma decisão da mãe. Eu tenho isso pra mim, sabe? Sou eu que decido. Não adianta alguém vir falar comigo. Não, eu que tenho que estar me sentindo segura se eu quero parar, se eu quero continuar. Então, eu sinto muito o meu coração. Embora, se deixasse, eu continuava amamentando. Mas eu também vejo que, eu preciso, como a Renata bem disse, chega uma hora que a gente também precisa concluir aquele ciclo para que a criança entenda que existe outras formas de alimentação, de outras formas de troca de carinho. Isso. Mas que eu curti esse momento, gente, eu curti muito, muito. E foi difícil para você tirar? Foi mais difícil, principalmente para mim. Pra você. Aceitar que estava chegando esse momento. Esse momento. Renata, e como que é isso para a cabeça das mães? Como lidar com esse momento? Então, é um momento muito delicado, porque a mãe sabe, né, que é só ela que tem a mama, só ela que pode aleitar, né, só pode que fornece o leite materno. E muitas mães ficam com medo, assim, mas como que eu vou manter o vínculo com meu filho, a conexão? E aí vem, porque o leite materno, né, além de prover alimento, ele provê esse toque, né? É uma a troca, regulação, né? É uma troca. E aí eu falo, não, calma, tem outros jeitos de você continuar a conexão com seu filho, o vínculo, né? A pessoa pode continuar amamentando na mesma posição que usava para amamentar. É muito importante o toque também na criança, assim, porque o toque é outro regulador. O carinho muito não vai importante. acabar porque o leite materno acabou, não é Isso. mesmo? Vamos continuar sentindo na pele? Agora vamos sentir na pele da Ingrid. Como é que foi o desmame para ela? Vamos lá, né? Maternidade cheia de perrengue e vida real. Gente, a maternidade em si, ela já deixa a gente muito assustada com várias coisas, várias dúvidas que surgem ao longo. A que mais me assustou foi a amamentação, sem dúvida. Com a Alice eu não conseguia amamentar, e mesmo sendo marinheira de segunda viagem, com o Arthur não foi muito diferente, não. Eu precisei de ajuda de consultora de amamentação. E agora, quase 10 meses já de amamentação, esse neném aqui não quer mais o TT. Gente, ele mordeu ontem no meu peito e aí nisso eu acabei gritando, mesmo no instinto de reação. E aí ele acabou assustando e agora ficou com medo de pegar o peito. Então, estamos agora atualmente enfrentando esse perrengue aqui com a maternidade e com a amamentação. Fica agora a dúvida, né? Apesar dele, ele já tem 10 meses, apesar dele já comer e mamar mamadeira também na minha ausência, eu pretendia amamentá-lo até 1 ano e agora a situação está sendo um pouco mais difícil. Vamos agora tentar ver se eu consigo manter e fazer ele voltar a pegar o peito nesse período. É o que a gente falou, né, Renata? Tem gente lutando para saber como vai tirar e tem mãe com sentimento de rejeição. A criança não quer mais o peito dela, né? Não quer. Por mais que a mãe queira manter aquele aleitamento,
por algum motivo a criança passa a rejeitar. Como lidar com essa rejeição? Então, eu acho que essa mãe pode ficar tranquila, porque Que se bom. fosse uma necessidade da criança ainda, ela não ia parar de mamar. E ela conseguiu amamentar por 10 meses, é uma vitória, ela pode estar muito feliz com isso e não precisa se preocupar com a criança, que a criança ela consegue, ela se adapta a outras maneiras de receber essa nutrição e esse toque, esse carinho, essa regulação. Doutora, eu já passei por isso também, que a Ingrid relatou. Eu também, uma vez voltando de viagem, o Rico me deu uma mordida também no bico do peito e eu briguei muito com ele. E Porque isso, dói, ele gente. ficou assustado. É a nossa primeira reação, não adianta. A gente grita, a gente briga e fala que não pode. E a gente pensa que a gente está fazendo certo, que a gente está corrigindo, falando mais tipo, não pode, machuca a mamãe. Pronto, largou. Aí eu, não, peraí, como assim largou? Você não estava preparada. Gente, eu chorava, fazia stories nas redes sociais. Não, me ensina, gente, eu preciso voltar. E aí, à noite, dormindo, como ele ainda mamava à noite, ele deitado no meio da cama, vamos falar a verdade, tá? Porque ele dorme no meio da cama. Esse é um assunto para outra pauta. E aí, à noite, ele sempre vinha me procurar. Naquela coisa meio sonolenta, e nessa procura que foi que eu consegui resgatar o vínculo de novo da Na amamentação com ele. sonolência, no aconchego, Isso. no carinho. Foi aí. Essa foto que vocês estão mostrando aqui atrás agora foi o último mamar que eu dei pra ele. Ai, que lindo. Foi o último, Vamos gente. falar então de maternidade real. A Ingrid é jornalista aqui da rede. Quando ela estava gravando pra gente, teve uma videocassetada. Vamos dar uma olhada. Sem dúvida, o período da amamentação é algo que assusta muitas mães e aqui não é diferente, mesmo não sendo Mariera de primeira viagem, né? Na amamentação da Alice, eu não consegui amamentar. E no Arthur, agora, 9 anos depois, eu busquei ajuda para conseguir amamentar e que fluísse de uma maneira mais tranquila. Mesmo assim, a amamentação é cheia de perrengues, né? O Arthur tá... Aquela golfadinha básica, né? Acontece, gente, acontece com todo mundo, são os nossos imprevistos mesmo. Mas como a gente gosta muito de sentir na pele, antes da gente continuar, eu quero sentir na pele da Germária, que é uma gestante que deixou de amamentar muito cedo, uma mãe que deixou de amamentar muito cedo para voltar a trabalhar. É a realidade de muitas de nós, inclusive foi a minha, que voltei nas 2 gestações com 1 mês só dos meus filhos. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. Olá, eu sou Germária Pacheco, sou maquiadora e eu vim contar minha experiência com a amamentação. Eu tenho 3 mamoplastias, amamentar sempre foi uma tarefa bem difícil para mim, porém eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu consegui sim produzir leite, mas não era o suficiente, então eu tive que fazer translactação e eu consegui até os 4 meses. Ainda fazer a translactação e aí a minha filha teve a introdução da mamadeira porque eu precisei voltar a trabalhar. Eu voltei a trabalhar com 1 semana pós-parto e ainda assim eu consegui nesses 4 meses ir conduzindo essa translactação sem que tivesse a introdução da mamadeira até que chegou uma hora que foi necessário e ela desde então não quis mais o trabalho de mamar na sonda. Enfim, o que eu gostaria de dizer para vocês? Que apesar de ter sido assim uma separação muito cedo, foi extremamente importante, me fez sentir mulher, me fez lembrar da empresária, me fez lembrar da mulher que existe muito cedo. Porque a maternidade ela é muito envolvente, se a gente fica só por conta de ser mãe 24 horas, é muito difícil retomar a vida anterior. Obviamente que a vida nunca mais vai ser como antes, mas para mim foi muito bom conseguir voltar cedo a trabalhar, conseguir ter a minha liberdade de novo. A minha filha é uma criança extremamente tranquila, muito amada, e eu tenho certeza que isso tudo foi graças a essa leveza com que eu conduzi todos os processos que foram surgindo no meio do caminho. Então, não se sinta menos mãe por ser uma mãe de mamadeira. Bem, o assunto da culpa de novo, né, Renata?
Então, essa mãe também, ela tá de parabéns, porque como ela mesma falou, ela tentou de tudo, né? Não é fácil quando a gente usa translactação, tem que botar na mamadeira e vai aquela sondinha. E eu acho que quando a mãe tá bem, tudo flui. A criança sente se a mãe tá bem, se ela tá ansiosa, se ela tá preocupada. Então, ela tá certa quando ela falou que foi o melhor para ela. Ela tomou essa decisão, né? E a filha acabou não querendo mais mamar. E que ela falou que todo o processo foi muito leve. Isso é muito importante, porque nos primeiros anos de vida, né? E tem algumas abordagens que falam que até os 7 anos, a criança está muito fusionada com essa mãe. Então, tudo que a criança sente, tudo que a mãe sente, a criança passa vai... para a criança também, né? É então, verdade. a gente realmente não tem que se sentir Se nossos culpada. filhos estão muito estressados, muito agressivos ou nervosos, tem uma mudança de comportamento, a gente tem que rever o nosso comportamento. Isso. Né? Flávia, e fala aqui pra gente, ela falou da mãe de mamadeira, né? A gente briga por uma maternidade que não tenha tantos julgamentos. Pode ofertar? É certo ofertar mamadeira no lugar do leite materno? Qual seria o mundo ideal? Então, Alice, se a criança é um pouquinho mais velha e a gente consegue introduzir o copinho, aí joia. Mas eu vou te responder um pouquinho menos como dentista, um pouquinho mais como mãe, né? A gente tem que ir para a vida real. Até porque depois que a gente é mãe, a gente passa até a tratar diferente do que chega pra gente no consultório. Então, olha só. Tem duas coisas muito importantes sobre mamadeira. A frequência, né? Porque uma coisa é a criança que pega a mamadeira, toma a mamadeira e te devolve. Outra coisa é aquela criança que fica brincando com o bico como se ela fosse uma chupeta, sabe Deus quanto tempo no sofá. Então, a gente sabe que o hábito, seja de sucção de dedo, chupeta ou a mamadeira, se ele for prolongado no tempo, ele vai causar deformidades na face, na posição dos dentes. Agora, se a criança toma a mamadeira e devolve, eu não vejo mal nenhum. Estou falando como mãe e como dentista também. Uma coisa muito importante a gente falar sobre a mamadeira é o seguinte: quando a gente troca o peito pela mamadeira, o que muitos pais fazem, muitas mães fazem, eles precisam, às vezes, porque o leite secou, enfim, entrar com alguma fórmula, né, com algum leite. E, às vezes, essas fórmulas são adoçadas. Então, o que a gente bate muito na tecla é que essa mamada geralmente é noturna, né, ou na madrugada. E aí, aquela mamadeira adoçada, ela tem, né, um potencial de trazer a cárie de mamadeira, que é o que a gente fala tanto no consultório. Então, o mais importante é o seguinte: se for possível, faça a higiene da boquinha desses dentes, que às vezes a criança já tem dente, para poder remover esse açúcar, esse resto do alimento. Eu sei que não é fácil, porque na prática a Na criança madrugada, tá lá dormindo, né? 5 horas da manhã, o neném acorda querendo uma Não mamadeira. colocar engrossante com açúcar já resolveria bastante. Já ajuda bem, com certeza, sem dúvida nenhuma. Vamos evoluir aqui nos desafios. A gente agora vai falar também sobre desfraude. A gente perguntou à pediatra, a doutora Josana, para introduzir esse tema para gente. O desfraude é um evento que ocorre de maneira natural e fisiológica no corpo da criança. O que isso significa? Que a gente não precisa de intervir para que ele possa acontecer. Existe uma data máxima de observação desse processo de desfraude, que são os 4 anos completos. 4 anos, 11 meses e 29 dias. Se a criança completou o 5º ano de vida, geralmente ela tem que ter desfraudado ou está muito próximo a isso, senão a gente tem que intervir. A gente costuma dividir esse processo de desfraude em 3 etapas. A primeira é quando a criança começa a fazer o xixi e o cocô e depois de um tempo se incomoda, percebe que a fraldinha está suja e comenta com os pais. Segunda etapa, a criança percebe imediatamente que a fraldinha está suja e já comenta com os pais, se incomoda com aquela fraldinha e quer retirar. E a terceira e principal etapa é quando a criança percebe que vai fazer o xixi e o cocô e já avisa para os pais para poder não fazer na fralda. Esse processo ele deve ser respeitado pelos cuidadores para que essa criança tenha esse processo de desfraude de maneira gentil. Renata, e como fazer o desfraude da maneira correta, com gentileza? Então, o desfraude correto é aquele que é guiado pela criança, como a pediatra falou, né? Os pais não tiram a fralda da criança, ela larga essa fralda, porque também, como a pediatra falou, né, envolve todo o desenvolvimento cognitivo, de maturidade fisiológica. Então, a criança, ela não vai fazer o xixi por falta de força de vontade, né? Ela ainda não tem o controle do esfíncter. Então, a gente tem que esperar
a criança está preparada, né, para conseguir esse desfraude. Não adianta a gente também usar o externo, né? Se você fizer xixi no piniquinho, você vai receber palmas, ou porque às vezes a criança não está preparada e ela começa a associar fralda com ser coisa de bebê e não quer ser mais bebê, aí vai virando um problema e são muitas Ela precisa dar sinais, né? Isso. Agora, Juna, você que é aí das escolas como psicopedagoga, tem escola que exige que a criança esteja desfraldada antes de entrar para a escola, é isso mesmo? Infelizmente, sim. E aí a gente precisa conversar, porque não é o correto. A gente já teve notícias também de escolas que fazem a festa do desfraude e fazem um desfraude coletivo. Isso não existe. A gente precisa respeitar a criança. E é importante a gente trazer isso, porque às vezes a gente, como pai, naturaliza o que a escola propõe e não se questiona se aquilo é realmente algo que vai ser bom ou ruim para o nosso filho, né? Acho que por estar vindo da escola é algo que a gente tem que aceitar. A família confia muito na instituição e aí acaba acatando, aceitando, sem ao menos questionar. Então, o que eu gosto é já na recepção dos pais, nas boas-vindas, na idade ali de 2 para 3, de 3 para 4, a gente conversar sobre isso e já avisar, olha, não há desfraude coletivo, porque isso não existe. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre pratiquei, tem que ser concomitante. Se você vai começar o desfraude em casa, você viu os sinais e a escola também, a gente precisa fazer isso junto, porque a criança é a mesma criança, ela precisa ser respeitada. Então, se em casa já está fazendo desfraude, na escola também. O que já aconteceu é da criança dar sinais, a gente começar o trabalho, a família falar que iria começar também, e depois a gente ouvir que não, porque pode acabar tendo um escape no tapete. No carro. E aí, como é que vai fazer? Então, assim, a família tem que estar preparada. Assim como o desmame, a gente precisa ver se a família está pronta para isso. Então, a criança vai dar o sinal, a escola, a família, os dois ambientes principais da criança, elas precisam estar juntos também nesse momento. Você já está economizando em fraldas? Com o Rico, não. Mas com a Maitê é interessante, porque com a Maitê você acredita que eu regredi no desfraude dela. Ela na faixa aí de 2 para 3 anos, hoje ela está com 7. Ela já estava dando esses sinais, a gente estava atendendo, só que eu precisava acordar de madrugada já por um outro motivo. Eu dava mamar ainda para ela. Aí eu falava assim, gente, eu não aguento acordar para dar mamar ainda, para amamentar, que querendo ou não, por mais que a gente não acorde, mas assim, interrompe o nosso sono, né? A fluidez do nosso sono. E ainda ter que levantar de madrugada para estimular, né? Se quer lavar o banheiro, estar junto ali, eu falei, não. E ela estava dando esses sinais, que ela já queria, e aí acabou que eu perdi esse time. E aí o desfraude da Maitê aconteceu só por volta dos 5 anos. Isso, que é o tempo que a gente aguarda mesmo. O que a gente também pede às famílias é porque às vezes, tá indo para a escola agora. Por exemplo, o Rico vai para a escola? Ainda não. Vamos dizer Mas já está no ensaio já, a gente já está Então. conversando sobre esse assunto lá em casa. Entre 2 e 3 Isso anos. aí. Isso aí, a maioria das famílias fala assim, eu vou aproveitar e vou desmamar e desfraudar. Gente, por favor, não faz isso não, porque é muita mudança de uma vez só. E aí começa, porque você não é mais bebê. Nossa. Bebê que usa fralda, a criança começa a associar a fralda com algo ruim. E aí, olha lá, seus amiguinhos, ninguém usa fralda, só você. E não é assim, porque é um amadurecimento fisiológico e tem todo um caráter emocional e social ali também. Então, a escola precisa dar esse suporte. Por isso que reunião de pais, de boas-vindas, não é apenas para passar o horário. A gente precisa também conversar com os pais sobre coisas que geralmente acontecem naquela idade, mas cada criança é única. E se a escola não pergunta, a gente como pai pode perguntar também. Deve. Agora, eu acho curioso que o Rico, 2 anos, ele já sinaliza, eu falei assim, mas gente, é muito cedo. Então, 2 anos, existe mas isso? Às vezes não só são os sinais, assim, às vezes a criança ela tem que ter intencionalidade, é muito importante isso, a criança querer. É o que isso? Ela querer desfraudar, a motivação. Ele pede, mamãe, totô, e às vezes nem tem. Quer Às vezes tirar tá a fralda, pesado. eu quero Tira, tirar a fralda. mamãe, tira. A intencionalidade é eu quero tirar a fralda, eu quero botar a calcinha, eu quero fazer xixi no pinico. Os meus 2, com 1 ano e 8 meses, os 2
resolveram fazer xixi no vaso, sem aquele extensor, sem nada. Eles iam, se penduravam. Engraçado que um tem 7, a outra tem 4. Os dois, na mesma idade, com 1 ano e 8 meses, decidiram desfraldar. Adorei a economia, né? Não foi a noturna, porque também tem essa diferença, né? Tem. O desfraude do dia e o desfraude da noite. Não é ao mesmo tempo que acontece. Geralmente não. Geralmente o irmão mais novo, ele desfralda muito mais rápido, porque o ser humano, né, ele tem uma coisa, e as crianças, elas admiram os adultos, elas querem imitar. Então, é muito importante também os pais os filhos verem os pais usando o banheiro, fazendo xixi, fazendo cocô. Tratarem como algo natural, né? Porque tem criança que se esconde para fazer cocô na fralda, já não vi isso também. Mas isso é uma zona de desfraude também, quando a criança começa a se esconder para fazer as fezes, né? Outra coisa que é muito importante para o desfraude é que as fezes sejam amolecidas, porque se a criança associar, né, aquele cocô mais rígido que dói, se ela associar evacuar com dor, ela vai travar, ela vai constipar. Então, os dois Mas como fazer? Com a alimentação? Uma alimentação mais rica em fibras? Isso. E se a criança, né, tiver muito constipada, tem um TEP que os pediatras passam para as crianças para essa fezes amolecer e não criar essa fobia do vaso, a fobia de fazer cocô. Vamos trazer a dúvida de outra telespectadora nossa, a Ana. Ei, tudo bem? Meu nome é Ana e eu gostaria de tirar uma dúvida em relação ao desfraude. Eu tô com uma irmã que tá com um bebê recém-nascido e eu já tô pensando a longo prazo. Eu queria saber quais são os indícios que o bebê dá para a gente perceber qual é o momento que a gente tem que fazer o desfraude, iniciar e ter os devidos cuidados para isso acontecer de forma natural. Obrigada. Então, ela já está querendo intervir, né? Quando ela fala, eu quero saber os sinais para eu tirar a fralda, né? E o desfraude a gente tem que ter isso em mente, é guiado pela criança. Mas alguns sinais, mas a gente pode ficar esperando, uma hora ela vai falar. O ideal seria isso, mas a gente cresceu acreditando que a gente que tem que ensinar as crianças, então é toda uma reeducação. É difícil para mim também, que sou psicóloga. Então, alguns sinais, né, de que a criança está na zona do desfraude seria ela avisar que ela fez xixi primeiro, ou fez cocô, né? Depois ela começa a avisar assim, eu fiz xixi. Minha filha falava assim, eu fiz xixi quentinho. Aí depois ela já começa a falar, né, eu tô fazendo xixi. E depois ela começa a perceber, eu tô com vontade de fazer e procura o banheiro. Igual você falou que seus filhos, né, quiseram sentar no vaso. É deles pra gente. O sinal tem que ser dado por eles. A gente não tem que ficar alerta procurando nada. Ela já tá sabendo o que ela fez, então, filha, tenta me falar. Não, isso é forçar o desfraude. Agora, uma pergunta, porque eu tenho uma amiga que ela tem um filho, ele já tem 8 anos e ele não desfraudou. Ela precisa procurar ajuda? Precisa. Quando é tarde? Então, igual a pediatra falou, até os 5 anos tem que ter desfraudado pelo menos o diurno completo, né? O diurno, no caso dela, ele conseguiu. Até, por exemplo, se o filho da sua amiga, ele tem 7 anos, mas às vezes ele acorda com a fralda seca, ele tem às vezes alguns escapes, eu esperaria um pouco mais para fazer uma intervenção. Mas aí tem que procurar tratamento. Às vezes é legal conversar com os pais, porque saber até quando os pais faziam xixi na cama, porque pode ser uma coisa familiar. Familiar, né? E também fazer um raio-x para saber se as fezes estão empurrando a bexiga e ocorre o escape. Aí o pediatra vai saber guiar direitinho. Isso, geralmente o tratamento é com o uso de alarme. Durante a noite a criança dorme com alarme e aí o alarme toca para lembrar a criança de acordar e fazer xixi. É o que a Roberta tinha falado, que o nosso sono também vai embora, né? Isso aí, porque a gente acorda, né, para dar esse estímulo. Vamos no banheiro. E é uma luta, Dá uma canseira na gente, dá uma canseira nas crianças, mas a gente precisa se determinar nessa fase. Olha aqui, eu quero falar de outro assunto que vai dar um bafafá, hein? A tal da chupeta e a sua remoção. A gente sabe que dentista não recomenda chupeta, não é verdade?
Falar que a gente recomenda é pesado, né? Assim, já está muito documentado na literatura o mal que a chupeta faz, né? Para o crescimento da face, para a confusão de bico, né? A criança às vezes deixa de mamar no peito porque sugou chupeta muito cedo. Exatamente. Mas a gente também sabe que a criança tem uma necessidade de sucção, né? E que essa necessidade, às vezes, ela é suprida pela chupeta. E a gente ainda tem mais, a gente tem as mães cansadas de segunda viagem, né? Que, nossa senhora, eu tô no segundo filho, eu tô morta de cansada, trabalhando, o menino só dorme mamando, e aí ela vai com a chupeta. Então, assim, a gente indica? Não. O ideal é não introduzir, principalmente no primeiro mês, mas introduziu, né? Vamos dizer aqui, seus filhos usaram chupeta? Os meus não. Mas isso foi uma polêmica lá em casa também. Porque no início da Maitê, eu morava na casa da minha sogra. Minha sogra, ela foi dentista, ela mudou de profissão, mas ela trabalhou a vida inteira como dentista. E um outro filho dela, pediatra. Aí você imagina, eu morando na casa da minha sogra, não vai dar chupeta, não vai dar chupeta. E por outro lado, a minha mãe, dá uma pepeta, é tão bonitinho, dá a pepetinha pro neném. Aí você fica assim... Então, eu acabei não dando, mas no segundo, com o cansaço, com o peito deste tamanho, bico rachado, eu também sofri muito com o bico rachado. Eu falei, na minha casa, na minha santa paz, eu falei, eu vou dar chupeta. É uma decisão consciente. Eu falei, nem que seja por um dia. Morri de ciúmes daquela chupeta. Eu fiquei com um sentimento, eu falei, tira essa chupeta. E aí, depois... Eu fui aos poucos tirando, dei por uns 3 dias, mas depois que ele não quis também, não. Que bom, melhor assim. Melhor, isso. Mas aí, vamos dizer, né, a chupeta está ali introduzida naquela rotina familiar e chegou a hora que já está gerando deformidades na face, o dentista recomendou a sua remoção, a criança já não é mais um bebezinho de 1, 2 anos, já está ali com seus 3, 4 anos, continua com aquele hábito de sucção. Qual a dica que você dá para a gente remover chupeta? Então, diferente do desfraude, a chupeta, né, os hábitos de sucção, eles podem ter alguma interferência dos pais, né, um incentivo. Ou dos avós, né? Lá em casa foi dos avós. Mas também não é tirar a chupeta da criança, né? Eu vou sumir com a chupeta e falar que eu perdi. A gente, todo o processo de desmame, desfraude, remoção de hábitos de sucção, a gente quer evitar ao máximo sofrimento, né? Tem que ser um processo gradual, devagar, respeitando. Mas eu acho que se a gente deixar a criança escolher, ela vai chupar a chupeta até 10, 12 anos. Chega uma hora que a gente tem que negociar, pode? Pode. Não, fazer troca não, por exemplo, né? Agora no Natal, né, muito caso, antes era comum ver o Papai Noel uma foto de um balde cheio de chupeta, né, que as crianças não fazem pode, troca. Renata? Não pode. Não pode dar uma boneca, o carrinho dos sonhos, prometer a casa da Barbie. Não foi assim, não foi uma boneca. Não pode, porque a criança, como eu já falei aqui em outros programas, né, ela é muito abstrata, muito concreta. Então, ela não entende que se ela der a chupeta, né? Quando você fala assim, minha filha, se você der a chupeta para Papai Noel, eu vou te dar uma bicicleta. Ela pensa na bicicleta. Ela não entende a consequência desse ato. Ela não consegue entender que lá na frente ela vai sentir falta da chupeta. E eu achei muito interessante o que a Roberta falou, né? Que ela ficou com ciúmes da chupeta, porque a gente chama esses objetos, né? Seja um ursinho, seja chupeta, seja até chupar o dedo, são objetos transicionais, objetos de transição, que a criança se sente segura na falta do adulto, né, mais ligado a ela, o adulto mais ligado afetivamente a ela, geralmente é a mãe. Então, você ter sentido ciúmes é como se fosse, ele não precisa mais de mim, tá com a chupeta, né? E a dica para remoção do dedo? Porque a chupeta é um objeto. Por mais que a gente erre na negociação, é mais fácil de você tirar. O dedo, né, gente? Ninguém vai arrancar. Ali. Mas a gente ouve falar em chá de boldo, ouve falar naqueles esmaltes. Qual dica você dá para quem quer remover o dedo? Então, o dedo já é um hábito de sucção natural, a gente fala, né? A chupeta é artificial. A criança, né, às vezes tem criança na barriga da mãe que está lá, você vê a ultrassom, ela está chupando o dedo. E então o dedo, assim, é mais comum que a criança largue sozinha, porque começa a machucar, começa a enrugar. Mas qual a dica para largar? A criança precisa gastar energia, sabe? Substituir o apego também, então
vai ter que substituir por muita presença da mãe, é um momento bem cansativo. Da mãe e do pai, né, Aí, gente? Vamos chamar os pais aí pra essa roda também. Aí a criança, bota a criança para brincar no parquinho, gastar energia, porque libera serotonina, faz a criança se sentir bem. Assim. E ela vai esquecendo, né? E vai dormir bem cansada, bater numa cama para não lembrar do dedo Tem da criança chupeta. que tende a chupar o dedo, vendo televisão, que fica numa passividade, sabe? Então, é botar a criança para se movimentar mesmo. Conversar também, filho, ó, o seu dedinho tá machucando. O que a gente pode fazer? Chamar a criança para buscar soluções junto, não ser um processo só do pai, eu quero que você pare e você vai parar, né? Doutora, e a partir de que idade? Então, eu ia fazer uma observação sobre o que a Renata está falando. Eu acho super interessante que, às vezes, no consultório as crianças chegam prontas, mas elas não conseguem, sabe? Ela quer, mas ela não consegue. É mais forte que ela. É mais forte que ela. Principalmente as menininhas, assim, sabe? Tem vergonha. Tem vergonha, começa a idade escolar, vê que as outras crianças não estão chupando chupeta, chupando o dedo. E o dedo é mais difícil, porque ele está sempre disponível, né? Então, o que a gente costuma fazer? Aí a idade, Alice, é um pouquinho individual também. A gente tem uma idade limite aí, para a gente não prejudicar a face, aí, que vai até uns 2 aninhos. O que eu percebo muito é que, às vezes, a coisa se autocorrige um pouquinho, tá? Não é uma autocorreção total, mas ela se autocorrige sem aparelho, um pouquinho. Sem aparelho, volta. Sem aparelho. Na minha família, eu já vi, tá? Então, assim, a idade é um pouco relativa. É claro que a gente não pode deixar o que você falou. Se deixar, eles vão a vida inteira. Agora, o que eu falo com os pais? Se a criança demonstra que ela tá a fim de parar, vamos surfar essa onda, sabe? Ah, eu quero, mas não tô conseguindo. Bora surfar. Tá querendo? Então vamos embora. Tem um aparelhinho que a gente coloca, que chama grade palatina, que ele pode ser removível ou fixo. Eu não gosto do fixo, porque o fixo tá te dizendo que você tá fazendo a força. O removível, a gente coloca um acrílico desenhado, uma princesa, um time de futebol, né? Eles usam, ele tem uma gradezinha, ele não consegue introduzir o dedo. Então, eu tenho, por exemplo... É a hora que ele quer, mas não consegue, você tá dando só uma bengala ali para ajudar. E aí o feedback é super legal, porque as mães falam assim, ai, Flávia, ela fica doida para chupar, mas ela sabe que ela não pode, porque ela tá querendo parar, mas não tá conseguindo, ela mesma bota o aparelho, sabe? Então, essa questão da idade é um pouco relativa. Mas eu acho que o principal é isso, assim, sentir que ele está preparado, sabe? A criança está querendo engatar nessa missão e a gente engatar junto, né? Porque tem criança que chora a noite inteira até adormecer. Aí eu acho que é a hora da nossa acolhida, de, não, mãe tá aqui, nós vamos fazer isso junto, a gente vai passar por isso junto, você vai conseguir. E eu falo para nunca comparar. Não pode ficar, seu amiguinho não chupa mais. Não pode comparar. Um amiguinho é um amiguinho, o seu filho é seu filho. O que eu costumo fazer é o seguinte, ó, então compara assim... Tá vendo que fulano conseguiu? Você também consegue. Vamos embora, vamos junto. E eu acho que o mais importante é essa acolhida, né? Vamos evoluir aqui nos desafios, gente. A gente quer falar um pouquinho sobre prevenção de abuso sexual, um tema sério. A gente ouve muito falar de pedofilia. Roberta, a gente tem muita notícia, né? O dia inteiro na mídia, notícias tristes, mas pouco se fala sobre prevenção. Então, a gente tem o objetivo aqui de conversar em termos de saúde pública, trazer informação para você. Às vezes você tem dúvida como abordar o assunto de sexualidade com seu filho. Será que pode tomar banho com a criança e diversas outras dúvidas? Vamos entrar nesse assunto, vamos deixar novamente a doutora Josana, pediatra, introduzir o tema para a gente. O abuso sexual infantil ocorre com uma frequência muito maior do que vocês imaginam e, infelizmente, é um tema pouquíssimo abordado, muitas vezes por tabu ou até mesmo por medo dos abusadores. Por isso, é de extrema importância a gente abordar esse assunto e explicar também as principais maneiras de prevenção, a começar pelo perfil dos abusadores. A maioria das vezes, os abusadores são pessoas que a criança tem convivência, que a criança tem carinho e confia. Muitas vezes estão envolvidas no contexto familiar ou próximo a eles. Por isso, converse sempre com seu filho. Explique para eles quais são as partes íntimas, quem pode tocar nas partes íntimas e também os limites do toque no corpo. É importante também observar todo o contexto social dessa criança e como ela se apresenta diante das pessoas. Muitas vezes o comportamento da criança muda diante de algum familiar ou algum conhecido
acontecido e isso já serve de alerta. E acima de tudo, seja amigo do seu filho. Pergunte para ele como foi o seu dia, deixe a abertura dele falar como foi o seu dia e de abordar com liberdade esse tema com vocês, porque assim fica mais fácil para a gente descobrir, desconfiar e conversar com o pediatra também sobre esse assunto, para que o pediatra faça um exame físico e avalie de verdade se tem alguma relação com abuso sexual. É importante, né, doutora Flávia? Às vezes é o próprio profissional de saúde que vai detectar que a criança está sendo abusada? Sim, a gente tem algumas lesões específicas, né, do abuso sexual. A gente tem manifestações orais de algumas doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, na menor desconfiança, eu sei que é um assunto muito delicado, mas com muito jeitinho a gente tem que tentar investigar junto com a família, né? Então, o profissional de saúde percebeu que alguma lesão está diferente. Tem lesões na boca que a gente percebe, né, Alice? A gente sabe disso. A sífilis, por exemplo, ela tem uma manifestação oral bem característica. Então, o mais importante é a gente tentar investigar de uma maneira delicada, mas não deixar passar, né? Renata, e quais são os tipos de abuso sexual? Porque a gente está falando de abuso sexual, mas muita gente tem dúvida. O que é abuso sexual? Então, o abuso sexual pode ter contato físico ou sem contato físico, né? Sem contato físico é o abusador pedir para ver a criança pelada, mostrar fotos obscenas, pedir para a criança fazer posições sexuais e ele fotografar. E já o abuso sexual com contato físico, né? É realmente a penetração, é mexer nas genitálias ou pedir para a criança ou adolescente mexer nas genitálias do adulto. É isso. Mas a gente tem muita dúvida sobre como abordar esse tema com as crianças, né? A gente não quer sexualizar as crianças, isso, mas a gente ouve falar que a educação sexual é muito importante. Como, de uma maneira prática, a gente pode abordar isso com nossos filhos? Então, a educação sexual, ela tem que ser abordada sempre com muita naturalidade e leveza, né? Porque são partes do nosso corpo, isso não tem que ser um tabu. Porque senão a criança acaba indo perguntar para outra pessoa em outro lugar, futuca a internet. Então, e quando ela pergunta para a gente é até melhor, porque mostra que ela confia na gente, né? E não quer dizer, quando você vai educar sexualmente o seu filho, não quer dizer que você vai falar para ele o que é sexo ou vai ensinar para ele a transar, né? Você vai falar das partes do corpo, quais são as partes íntimas, qual a diferença da genitália masculina e da genitália feminina, dar um nome certo. Né? Porque a gente tem mania de botar apelido, né? Não pode, né? Colocar apelido, né? Não é ideal. Pode, mas você tem que falar o nome certo também, porque às vezes o abusador, ele só usa o nome técnico e aí a criança, não, mas então na vagina pode, mamãe falou que não pode na pepeca, entendeu? Então, é sempre que se a gente... Mas é um tabu falar e a gente também tem parte das pessoas que acham que isso, por exemplo, não é assunto de escola, né? Que deveria ser tratado em casa, que é difícil falar de assédio sexual com criança. Qual que é o limite do papel da escola nisso, Juna? A escola não só precisa trabalhar a educação sexual e aí a equipe precisa estar preparada para poder, por meio de livro, quando são menores, né? Quando vai ficando mais velho, a gente consegue outros meios para poder conversar sobre. Sempre junto à família, então existem famílias e famílias, existem religiões que pedem um pouco mais de cuidado e a gente precisa respeitar isso, mas precisa ser trabalhado. E a escola é muito importante para poder notar quando alguma coisa está errada, algo está acontecendo, a escola é parceira da família, tanto de um lado como de outro. É o olhar atento do profissional. Isso, às vezes a criança não expressa em casa, mas expressa na escola, né? É, porque confia. O ambiente que ela mais confia fora o familiar é a escola. Então, os adultos que ela tem contato fora os adultos da família são os adultos da escola. Então, é importante, às vezes vai contar para um professor, às vezes numa roda de conversa, fazendo uma leitura, vai contar situações. Pediu para ficar em tal posição, pediu para ver... começa, por exemplo, as músicas, desenho, né? Ou então faz brincadeiras com posições sexuais. Chama o amiguinho. Porque eu vi minha mamãe assim, aí o titio pediu para eu ficar assim também. E isso a gente consegue perceber. Então, não só as professoras regentes, como também as auxiliares, as cuidadoras. Tem que estar atentas. Sim, na troca de fralda, né? Quando são menores. Na ida ao banheiro, às vezes também
está sentindo ardência, está sentindo dor, tanto o menino quanto menina. E aí, às vezes, tem alguém que acompanha no banheiro, por mais que eles sejam maiores, tem sempre um inspetor, um coordenador que esteja por perto. E aí, na família, também comentar sobre a escola. Já adiantando aqui um pouco o assunto, a família também precisa ter esse feedback, porque, às vezes, infelizmente, o abusador pode no estar seio familiar. ou no seio da escola. Da escola. Então, os dois lados precisam trabalhar em parceria. A gente teve um caso recente no Espírito Santo de um professor, né? A gente ouve falar sempre, mas infelizmente acho que foi em Cariacica, um pedófilo dentro da escola. Então, a gente realmente, infelizmente, toda criança, gente, está sujeita a abuso sexual. Por isso que esse é um assunto para todo mundo. A gente tem que defender nossas crianças a partir da educação. Mas criança faz muita pergunta difícil, né, Renata? Muita. A gente tem aí alguns desafios, a gente que é mãe, que é pai, ouve ali. De repente a criança pergunta, de onde que eu vim, mãe? Como é que eu fui parar dentro da sua barriga? Como é que a gente responde essa pergunta para a criança? Então, sempre de forma leve e natural, né? Nunca... Às vezes a mãe não se sente à vontade de responder na hora, ou quer procurar ali por livrinho, ou pela... como falar de uma forma mais lúdica com a criança. Então, ela pode falar para a criança, filha, essa pergunta sua está muito interessante. A mamãe vai estudar, vai pesquisar. Porque a gente não tem todas as respostas. Às vezes a gente é pego de surpresa. Aí eu gostei dessa saída. Vou estudar um pouquinho. Vou comprar um livrinho para você. Cuidado que ela vai jogar no Google, hein? Ela vai ser mais rápida. E eu acho legal sempre devolver. Mas o que você sabe desse assunto? Para a gente também saber o que... Porque às vezes a criança sabe. Já ouviu de uma outra criança também, não é só de um abusador, né? Eles comentam entre eles. E tem estudos que falam que criança de 9 anos, eles já sabem o que é relação sexual, assim, eles estão muito à frente e a gente como mãe evitando, não, vou esperar ele crescer mais um pouquinho para falar desse assunto e isso vai só... Eu lembro que a Maitê uma vez, ela era bem pequenininha, tipo, jamais imaginava que uma criança de 3, 4 anos fosse fazer uma pergunta dessa. E eu fiz um teatro para ela na hora. Eu falei, era uma vez a mamãe Beta. Era uma vez o papai Juliano. Eles namoraram e nasceu a Tetê. Fiz assim. Que linda. E ela ficou satisfeita. E ela replicava isso. Era uma vez a mamãe Beta. Era uma vez a mamãe Juliano e nasceu a Tetê. Porque ela queria era um lúdico, né? Entendeu? Eles não têm a intenção sexual. Eles não têm hormônios sexuais ainda. Eles não têm essa intenção de saber por que quer fazer o sexo. Não, é tudo uma curiosidade. A criança, ela nasce cientista, ela nasce curiosa, né? E a gente, quanto mais ela souber pela gente, melhor do que ela procurar. E uma dúvida muito comum é sobre a exposição da nudez na frente da criança no seio familiar. A gente pode tomar banho pelado com o filho, o pai com a filha, a mãe com o filho homem, né? Ver as partes íntimas, tem uma idade limite para isso? O que é considerado saudável? Então, é uma questão muito particular também. Cultural. Cultural, assim, na minha casa não tem problema nenhum. A gente anda pelado, toma banho junto, mas tem casas que não. E isso é normal também, é aceito. Não quer dizer que os filhos não verem os pais pelados, que o assunto não possa surgir e ser falado com naturalidade. Mas existem profissionais que falam que a partir dos 3 anos... o pai não pode mais tomar banho com a filha e nem a mãe com o filho, só se for do mesmo sexo. Mas, de novo, é uma questão assim, muito particular. Se na sua família isso não é um problema, então segue, trata com naturalidade. E quando a criança faz aquela pergunta difícil, papai, por que meu piu-piu, meu pênis está duro? O que a gente responde numa saia justa dessa, Renata? Ai, meu Deus, eu vou passar por essa fase. Então, a gente tem que entender que a ereção da criança é uma ereção espontânea, né? Não indica prazer, ou visualmente viu a mãe e ficou, né, excitada. Então, mas a gente explica naturalmente, filho, o seu pênis fica ereto porque foi mais sangue para esse lugar. Depois ele vai ficar mole de novo porque o sangue vai para outras partes do corpo. Isso quer dizer que seu corpo está funcionando bem. Aproveitar também e lembrar para a criança, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, nem você tocar nas partes íntimas dos outros, por isso que elas são tampadas com a calcinha ou com a cueca. Aproveitar essas perguntas e frisar para a criança, também deixar bem claro, ninguém pode falar para você guardar um segredo do papai ou da mamãe, principalmente se for uma coisa ruim, nunca... se alguém te
falar para você guardar segredo, é aí que você tem que me contar. Isso é educação sexual, sabe? Não é só falar do sexo ou do ato sexual. E tem criança, né? Porque alguns sinais aí, depois eu quero que você esclareça pra gente alguns sinais que a criança possa estar passando abuso. Mas eu já vi que é muito comum a criança ter uma fase infantil de masturbação, que não seria uma masturbação sexual. Uma criança de 2, 3 anos, que tem curiosidade, fica com a mão nas suas partes íntimas, os pais repreendem. Como que a gente lida com isso? Então, a gente fica bem constrangido, né? Mas geralmente no desfraude, a criança tem mais acesso àquela parte do corpo, né? Quando ela já está desfraudada. Então, ela começa a mexer ali, né? O menino no banho também mexe muito e aí não quer dizer também que ela está erotizada ou que ela está sentindo alguma coisa. De novo, ela não tem hormônios sexuais já, né? Então, ela vai mexer ali, ela vai perceber que tem uma sensação diferente. Não quer dizer que ela está se masturbando, né? Perfeito. Gente, a gente vai agora para um breve intervalo, mas eu te convido, no retorno, a descobrir os sinais de que uma criança pode estar sofrendo abuso. Por isso, fique aí, volte com a gente. Estamos de volta com o Check-up Saúde, falando dos desafios da maternidade e da paternidade, inclusive de assuntos que são tabus. Um deles é o abuso sexual de crianças e a gente quer saber da nossa especialista como desconfiar que uma criança do nosso convívio está passando por abuso sexual, Renata. Então, um sinal universal, né, é a mudança de comportamento, principalmente se a criança fica muito agressiva. Além disso, quando ela vai brincar, ela começa a erotizar as brincadeiras ou fazer posições sexuais ou imitar o sexo oral, o que fizeram com ela, né? Aí você chega com a criança e pergunta, filha, por que você está fazendo essas poses, né? Tentar tirar da criança e sempre acreditar nela. Assim, às vezes a nossa primeira reação é repreender, né? Isso, para de fazer isso, não sei o quê. Quanto mais a gente tirar da criança, né, de onde ela viu isso, como, quem fez, melhor. Mas, assim, mudança de comportamento, né, dormia bem, começa a ter pesadelo, ficou agressivo. E tem pais, né, que quando a criança fica agressiva, aí começa a repreender, às vezes bater na criança, né, que não poderia ocorrer nunca. Aí a criança que não vai contar mesmo, entendeu? Vai ficar com medo. Abrir um diálogo, né? Como a doutora Josana também falou, estabelecer uma relação de confiança é importante. Aquela conversinha à noite, eu falo que à noite, a hora que a gente vai colocá-los para dormir, a hora que eles soltam umas fofoquinhas da escola, a gente aproveitar esse momento, que às vezes a gente quer tanta independência dos filhos e esse é um momento de aconchego importante. Mas desconfiou, quer denunciar, quer procurar ajuda, que a gente tem um compromisso com a saúde pública. E aí, doutora Renata, o que fazer se desconfiar ou tiver certeza do abuso sexual infantil? Então, nunca culpe a criança, porque ela já vai estar se sentindo culpada, né? Afastar a criança desse abusador, acolher, né, com carinho a criança, falar que vai sempre proteger ela e, muito importante, denunciar. Porque... E eu acho que curar as dores de quem é um adulto que foi abusado também, né, Renata? Isso. E também sempre procurar apoio psicológico, se achar que a criança está em muito sofrimento e que os pais, né, a família não vai dar conta de tirar isso da criança. E aí pode ligar para o Disque 100, pode ir no Ministério Público. Mas pode procurar a unidade de saúde, né, do próprio bairro, procurar ajuda de algum profissional de saúde e a própria delegacia. O conselho tutelar também é muito importante, também ajuda nesses casos. A gente recebeu denúncia de parte da família que sabia do abuso e o abuso estava sendo feito pelos próprios responsáveis. Então, a escola acionou o conselho tutelar porque a avó não poderia. Então, a escola teve também esse papel, por isso a relação de confiança e de abertura para esse tipo de conversa. Perfeito, gente, estamos chegando ao final desse programa que foi cheio de desafios, em que a gente se colocou no lugar como pai e mãe, mas também procurou entender as dificuldades que cada uma de nós aí passou na sua maternidade. Quero agradecer muito, Roberta, por ter aberto seu coração, ter contado aí um pouquinho da sua família. Teve um momento que estava falando que meu olho estava cheio de lágrimas, principalmente mãe é bicho bobo, a gente é assim mesmo. Passou a foto da minha última amamentação, o último momento amamentando o Rico.
e da saudade, mas, né, assim, que bom que vocês me acalmaram também, viu? Obrigada pelas dicas. Já tá querendo encomendar outro, não. Eu quero outro programa sobre como tirar a criança do meio da cama do pai e da mãe. É isso aí. É isso aí. Aqui é você que pauta. Se você, como a Roberta, quer sugerir, manda pra gente. Acessa lá minha rede pessoal, @doutora Alice Sarcinelli. Pode mandar o tema que você quiser, que eu trago o especialista aqui pra você. Obrigada, Renata. Obrigada a você. Obrigada, Juna. Obrigada, doutora Obrigada, Alice, por tratar desses assuntos de maternidade, que a gente às vezes fica de um lado, que as pessoas acham que a gente está julgando, e quando a gente não julga, a mãe até relaxa, né? A gente sente muito isso, quando a gente fala, não, eu não condeno a chupeta, a mãe... Isso aí, vamos julgar menos. É a mensagem que a gente deixa aí nesse domingo para todas as famílias. Gente, até o próximo Check-up Saúde. Obrigada por sua audiência.